Eu entrei de novo aqui. Vamos ver se vai. Hum. Oi, gente, boa noite. Me confirma se minha imagem e o som tá ok, tá? Porque a internet estava meio estranha, e o Instagram também estava estranho, então, maravilha. Então, eu vou começar logo, gente, porque tava dando esse probleminha aqui na internet. Então, acho melhor começar logo para garantir que o sinal tá bom. Ai, que bom que tá todo mundo entrando, que aí já dá para começar. Boa noite, gente. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é a nossa quarta live, não é isso? O tema de hoje é bem especial. A gente vai falar sobre emagrecimento, hipertrofia, associado ao vegetarianismo, tá? Então, a gente já falou quais nutrientes que a gente precisa ter na nossa alimentação. A gente sabe que a gente não vai morrer por falta de proteína, né? Que a gente não vai ter deficiência por ferro, né? Se a gente tiver uma alimentação equilibrada, já sabemos como colocar o vegetarianismo na prática. A gente falou muito sobre alimentação ontem. Eu dei algumas dicas de combinação de alimentos para vocês. Então, hoje a gente vai falar um tema que é um pouquinho mais específico, que é o emagrecimento e hipertrofia, que tem muita gente que se confunde um pouco nos dois, né? E tem esse interesse, quer emagrecer, mas é vegetariano, quer fazer sua transição para o vegetarianismo, mas tem medo de engordar. E pessoas também que querem a hipertrofia e é vegetariano, não sabe o que fazer, né? Então, vamos esclarecer tudo isso aqui hoje. Então, será que é possível emagrecer e ter hipertrofia, hipertrofiar o músculo, ganhar massa muscular sendo vegetariano? Hoje em dia a gente já tem, né, os atletas que são vegetarianos, veganos, já temos medalhistas, né, ganhando aí Olimpíadas e campeonatos, e a alimentação vegetariana acaba sendo um aliado tanto nos esportes quanto para emagrecimento, quanto para o ganho de massa muscular, tá? Então não tem nenhuma, como eu posso dizer, nenhum prejuízo em estar adotando alimentação vegetariana e você esteja querendo também emagrecer ou também ganhar massa muscular. A Estela colocou aí que está diminuindo a carne, mas ainda tem um pouco de dependência. É aos poucos mesmo, né? Devagarzinho, até a gente chegar lá no ponto que a gente se sinta confortável e que a gente mantenha uma boa alimentação, né? Mas é aos poucos mesmo, incluindo os vegetais, né? Incluindo mais fibras, mais frutas e por último a gente vai tirando a carne, as castanhas, as sementes e substituindo para depois tirar de vez. É a dica que eu dou. Então, nesse processo de emagrecimento, de hipertrofia, né, a gente tem que ter claro o que é cada um. Então, emagrecimento é basicamente baixar meu percentual de gordura que eu tenho no corpo. Como é que eu sei qual é o meu percentual de gordura? Nós podemos fazer avaliação, né, uma medição corporal e também está fazendo avaliação de bioimpedância, que é uma balança que mede além do peso, a sua composição corporal. Se você tem mais percentual de massa gorda, né, que é gordura, ou se você tem maior percentual de músculo, tá? Então, a gente consegue diferenciar a nossa composição corporal por meio desse exame. Por meio do peso só, quando a gente se pesa na balança, a gente não sabe se é músculo, se é gordura. Então, é por isso que é bacana a gente saber a nossa composição corporal, tá?
Quando a gente pensa tanto em emagrecer quanto em hipertrofia, hipertrofia, não expliquei, hipertrofia é o ganho de massa muscular, tá? Em um nível bem alto, mas é basicamente o ganho de massa muscular. Então, quando a gente pensa em tanto emagrecer quanto hipertrofiar, a gente tem que lembrar que os dois é uma adaptação crônica no nosso corpo, né? A gente vai dar o estímulo por meio da alimentação, por meio da atividade física, por meios externos, né? Mudando todo o nosso estilo de vida, mas o nosso corpo ele vai responder isso aos poucos. Então, todo dia a gente tem que construir essa rotina tanto para emagrecer quanto para hipertrofiar, tá? Quanto para ganhar massa muscular, tá bom? Então, é por isso que é necessário ter o foco, ter a disciplina, né? Ter a constância e querer sempre fazer aqueles hábitos, né? Até a gente realmente ficar com a dieta totalmente alinhada e fazer aquilo ali diariamente, fazer daquilo uma rotina. Aí a gente vai ter o resultado. Então, não é uma dieta de 1 mês ou 3 meses que vai me garantir um resultado duradouro. Então, para ser um resultado duradouro, a gente precisa fazer algo mais longo, né? Passar pelo processo todo e daí a gente vai ter o nosso resultado. E muitas vezes, quando a gente atinge um resultado, atinge o auge, né? A gente quer mais. Então, a gente pode ainda avançar mais ainda na nossa alimentação, tá? Então, exige dedicação, foco, disciplina, né? Para a gente manter esses hábitos sem comprometer aí a nossa dieta. Então, precisamos saber de uma coisa, né? Como eu falei antes, é diferente emagrecimento e hipertrofia. A gente tem que saber o que é que a gente quer. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas querer fazer hipertrofia, que é o ganho de massa muscular, já chega falando, ó, eu quero uma dieta. Tchau, Estela, tudo bem, pode sair. Tá, a gente conversa depois. Valeu, beijão. Então, a gente tem que definir o que é que a gente quer. Se a gente quer realmente ganhar massa muscular ou se quer emagrecer. Porque as pessoas chegam, né, para mim e falam, eu quero uma dieta para ganhar massa muscular. Mas quando a gente faz a avaliação, a gente vê que tem um percentual de gordura muito alto no organismo. Então, a gente precisa primeiro passar por etapas, né? A gente precisa primeiro diminuir nosso percentual de gordura para depois ganhar massa muscular. Geralmente, né, a gente tem que dividir aí a nossa conduta, né, nossos objetivos em etapas para a gente conquistar, né, os nossos objetivos. Não tem como eu fazer a mesma estratégia tanto para ganhar, para perder gordura quanto para ganhar músculo. São estratégias diferentes e vocês vão ver o porquê que é diferente. A dieta vegetariana no emagrecimento já ajuda demais, né? Porque é uma dieta que naturalmente tem menos calorias por conta da abundância de alimentos vegetais. Os alimentos vegetais, eles realmente têm um pouquinho menos de calorias, apesar deles serem volumosos, né? Ocupar bastante o nosso prato. E saciar bastante por conta das fibras, mas é uma alimentação em geral que tem baixo nível de gordura, de açúcares, né, de industrializados. Então, já ajuda e já é meio caminho andado para o emagrecimento, tá? Atividade física também, né, gente, ajuda no emagrecimento. Eu vou começar a focar agora a nossa conversa mais para o emagrecimento, depois a gente volta para a hipertrofia, tá bom? Então, o emagrecimento o que emagrece é a dieta, mas para ser mais rápido, né, para a gente conseguir aumentar o nosso metabolismo e fazer com que o nosso metabolismo trabalhe ao nosso favor, a gente precisa fazer atividade física. Então, na natureza, todos os animais estão se movimentando, né? Então, não podemos ser sedentários se a gente quer emagrecer, tá? Dos pilares, né, das premissas básicas do emagrecimento é reduzir calorias da alimentação. Então, a gente chama de déficit calórico, quando a gente reduz, né, as calorias. Claro que a gente não vai reduzir muito. A gente vai reduzir a um nível ali confortável e a um nível aceitável para o nosso metabolismo. Por quê? Quando a gente faz uma dieta muito restrita, sabe essas dietas de revista, de internet, que muitas vezes é muito restrita, a gente nem consegue seguir muito tempo, né?
porque é tão restrita que a gente vai abandonando no meio do caminho. E o que é que acontece? Muitas vezes acontece da gente engordar até mais do que a gente estava antes, ou então a gente ter o famoso efeito sanfona, né? Que ninguém gosta, ninguém merece, que dá estria. A gente pode desenvolver celulite, né? Desenvolver um problema um pouquinho mais chato de resolver, que é essa questão da celulite, da flacidez também, a gente engordar e emagrecer, a gente pode perder também massa magra, então por isso que não é legal fazer uma dieta com baixíssimas calorias, tá? O ideal mesmo é você saber quanto de calorias você precisa. No caso, o nutricionista calcula isso, quanto de calorias você precisa, e ele calcula quanto ele vai programar o seu emagrecimento, quanto você precisa reduzir de calorias para começar a emagrecer, tá? Geralmente fica em volta de 500 calorias a menos. E se você quiser ganhar peso ou quiser fazer a hipertrofia, é a mais, então mais 500 calorias na sua alimentação. Então, tem essa regrinha aí das 500 calorias. A gente não pode baixar muito para não retardar o nosso metabolismo. Quanto menos a gente come, né, em relação a calorias, mais a gente retarda o metabolismo e fica mais difícil da gente emagrecer de novo. Se a gente parar a dieta, continuar comendo normal e agora eu vou fazer a dieta para ir para o casamento, para ir para uma festa, fica muito mais difícil você emagrecer numa próxima vez, porque o seu metabolismo vai estar todo alterado, todo bagunçado e vai estar muito mais lento, tá? Então, é bacana a gente ter esse pensamento, que a gente tem que consumir realmente menos alimentos, então a gente vai estar consumindo menos e gastando mais. A gente tem que ter essa conta aí, essa matemática na cabeça. Eu vou gastar mais, ou seja, eu vou fazer atividade física e vou ingerir menos calorias, tá? É o básico aí do emagrecimento. Além disso, né, a gente tem que ter a questão do comportamento. Por que a gente não consegue levar uma dieta muito adiante? Por conta que a gente não trabalhou muito a nossa mente, né? Então, tem um termo chamado mindset, que é mentalidade, né? Quando é traduzido em português, que é basicamente o nosso comportamento frente a alguns alimentos. Então, sempre vai existir brigadeiro, sempre vai existir pizza, né? Sempre vai existir biscoito recheado, sempre vai existir uma festinha para você e um convite para um aniversário de criança com aquela mesa cheia de doces, né, de salgados. Sempre vai existir, não tem como fugir. Mas a gente pode ter estratégias aí para diminuir esse impacto, né? A gente pode escolher melhor durante a semana, escolher melhor os alimentos. E ao longo, quando a gente receber um convite ou um final de semana, né, que a gente vai fazer uma refeição livre, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para estar comendo aquele alimento, né? A gente foi tão disciplinada a maior parte do tempo que eu vou escolher uma refeição livre do meu final de semana para estar me alimentando. A refeição livre, geralmente, o nome já diz livre, né? Que é fora da dieta, é fora daquele plano alimentar ali que você vem seguindo. Eu gosto sempre de pedir para, nessa refeição livre, né? A pessoa não se empolgar muito também, não comer uma porção muito exagerada, comer uma quantidade que se satisfaça, mas não algo muito exagerado, né? Fazer tudo ao longo do dia, né? Café da manhã, almoço, fazer tudo certinho e quando for a hora do evento, fazer as refeições livres que quiser e no outro dia voltar para sua alimentação normal, para sua dieta normal, voltar rapidamente para a dieta, tá? Porque o que acontece é a gente ficar, eu já comi pizza ontem mesmo, então eu vou comer um bolo hoje, né? Eu já comi o bolo, então eu vou tomar um sorvete agora. Então a gente vai levando, né? E para voltar é um sacrifício. Vocês já passaram por isso aí? Isso daí que atrapalha o emagrecimento, né? É a gente quebrar esse ritmo que a gente já vem construindo e não conseguir voltar depois. Não é ruim sair da dieta, desde que você volte rapidamente, tá? Outra estratégia que eu gosto de usar, gente, no emagrecimento é quando eu sou convidada, né, por essas festas e tal. Eu gosto de me alimentar antes em casa. Eu como, faço todas as minhas refeições, tudo direitinho.
vou pro evento e quando eu chego no evento eu não chego tão ávida, assim, com tanta fome para comer, para me alimentar, né? Então eu consigo escolher melhor, né? Ao invés do doce, sei lá, eu vou no salgado, eu vou no salgado que não é frito, um salgado que é assado. Então eu consigo escolher melhor porque eu não tô com tanta fome, né? Quando a gente tá com fome, fome é um sentimento muito irracional. Quando a gente tá com fome, a gente quer estraçalhar tudo às vezes, né? Então quando a gente chega com menos fome nesses lugares, numa pizzaria, na churrascaria, a gente consegue controlar melhor esse impulso nosso, né? E controlar mais a fome mesmo e a vontade de comer, tá bom? Então, essa seria uma dica também de comportamento alimentar. Outra dica seria evitar beliscar o tempo todo. Então, nós temos várias refeições ao longo do dia. Entre uma refeição e outra, a gente pode dar um jejum, né? Um jejum pequeno de 2h30, 3 horas. Isso daí também favorece o emagrecimento, tá? Nesse período de jejum, a gente consegue digerir melhor o alimento. A gente pode beber água, né, nesse período, tranquilamente, mas a gente não vai se alimentar. A gente vai esperar a próxima refeição. Então, se a gente faz 6 refeições por dia, 3, 4, a gente dá um espaçamento de 2 a 3 horas para se alimentar novamente. Não fazer jejum muito longo e nem fazer muito curto, tá? Isso também faz parte do comportamento alimentar, né? Você organizar seus horários, você se planejar melhor, planejar suas compras. Se tem um alimento que você não quer comer e ele está sempre à sua vista, né? Tem ali um chocolate, um doce, um pão, né? Que você abre o armário e vê ele, abre a geladeira e vê aquele alimento. Então esconde ele, deixa ele na prateleira embaixo, para não estimular você a consumir ele. Ou então nem compra, né? Então tem a regrinha também de não comprar aqueles alimentos que não fazem parte, que a gente não quer consumir, não fazem parte da nossa dieta, da nossa rotina alimentar. A gente não compra, a gente evita comprar ao máximo para não ter acesso tão fácil assim dentro de casa, né? Então dá muito mais preguiça sair de casa para comprar um sorvete do que abrir ali o congelador e ter um sorvete ali te esperando. Trabalhar com receitas também é muito bom, principalmente se você gostar de congelar, né? Fazer congelamento, então fazer uma sopa e daí você pode congelar para a semana, fazer um sorvete de abacate com cacau, que eu adoro, e deixar congelado seria uma opção. Então, se planejar em deixar refeições também congeladas, é bacana para você evitar sair do seu planejamento ao longo da semana, né? Como eu falei, a fome é irracional. Então, se a gente tiver fome, abrir a geladeira e ter lá um bolo e ter, sei lá, uma outra coisa mais saudável, a gente vai devorar tudo que tiver. Mas se tiver tudo saudável ali dentro da nossa dieta, a gente vai se sair bem melhor, né? A gente não vai se sabotar nesse caso. A alimentação vegetariana também ajuda nesse sentido de emagrecer, porque ela é uma refeição, são refeições anti-inflamatórias, né? Então, todos os vegetais, principalmente os mais coloridos, a gente falou isso, os que têm os pigmentos, né? A clorofila, o pigmento roxo, amarelo, verde. Então, esses pigmentos são anti-inflamatórios. Quando a gente acumula gordura no organismo, no corpo, nas nossas reservas, né? A gente tende a inflamar o corpo. Quanto mais gordura, mais inflamação eu tenho no organismo. E enquanto eu estiver inflamada, meu organismo não vai liberar a gordura, não vai eliminar minhas gorduras, vai ser muito trabalhoso. Então, primeiro eu preciso desinflamar, então são várias etapas, né? Desinflamar esse organismo para aí sim ensinar o meu corpo a começar a liberar gordura, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa desiste do tratamento ou não consegue ficar muito tempo, né, na dieta porque não está vendo resultado logo, mas é porque nosso corpo realmente funciona desse jeito, tem uma adaptação, né? Ele passou anos, né, recebendo um tipo de alimento e agora ele está recebendo outro tipo de alimento. Então, agora ele está se readaptando todo, né? E cada vez mais, a cada dia,
até o momento que ele entenda que ele não precisa mais daquelas reservas de gordura e vai eliminar todas as reservas, né? Então, quais são os alimentos que vão me dar saciedade? Os alimentos que dão saciedade são aqueles ricos em fibras. Quanto mais saciedade, melhor, para eu evitar ficar beliscando o tempo todo, para eu evitar ficar com muita fome na próxima refeição, chegar na próxima refeição comendo mais do que eu preciso. Então, eu preciso ter fibras na minha alimentação. Também por conta do intestino, né? E por conta dessa questão da saciedade. Onde é que tem fibras? Vocês já sabem, que eu falei bastante aqui. Nas folhas, nas frutas, né? Nos legumes em geral, principalmente os crus, tem bastante fibra, então pode abusar desses vegetais em geral, por conta das fibras, para segurar um pouquinho mais aí essa fome, né? Para dar mais saciedade ao longo do dia. E também temos as proteínas, gente. Assim, a gente tem muita fibra também na aveia, né? Nos cereais integrais, como arroz integral, farinha integral, esses alimentos também têm bastante fibra. E a proteína é um nutriente também que não pode faltar no emagrecimento, porque se você começa a fazer déficit calórico, ou seja, reduz as calorias, e não aumenta a quantidade de proteína que você consome, você pode começar a perder massa magra. Então, o que a gente não quer aqui é perder massa magra, começar a ter flacidez, né? Então, a falta da proteína é prejudicial no processo de emagrecimento, tá bom? A proteína também dá saciedade, quanto mais proteína, mais saciado a gente fica. Evitar alguns alimentos que a gente sabe que não são compatíveis com emagrecimento, né? Alimentos muito gordurosos, ricos em açúcar, alimentos industrializados que tem muito sódio, que faz você ficar inchada ou inchado, né? Então, esses alimentos realmente a gente já sabe, né? E por isso que eu não tô focando muito neles, que atrapalha todo o processo de emagrecimento. Então, quanto menos, melhor. Quanto menos desses alimentos inflamatórios, né? Açúcar, quanto menos, melhor. Então, tem uma questão também em relação ao nosso comportamento alimentar, que é reconhecer a nossa fome. Então, nós temos dois tipos de fome, né? Nós temos a fome física, que é a fome que a gente sente quando sente fome mesmo, e temos a fome emocional. O nome já diz tudo, né? A fome emocional é aquela fome que a gente sente quando a gente, sei lá, tá esperando alguma coisa, tá ansiosa, então a gente começa, né? Ai, quero comer alguma coisa, algum doce. Ou então, quando a gente recebe uma notícia muito boa ou muito ruim, a gente vai lá e desconta em alguma comida. Quando a gente... Então, varia muito em relação ao nosso sentimento, né? Quando a gente não tá fazendo nada em casa, ou tá sem fazer nada, tá entediada e começa a beliscar, começa a ficar, né? Procurando alguma coisa para comer, isso daí é fome emocional, tá? Que tá muito relacionado aí mais com o psicológico, com os nossos sentimentos, emoções, do que com a nossa fome física. Então, se toda vez a gente ficar dando trela, né, ficar cedendo a essa fome emocional, a gente não vai reconhecer o que é fome física. A gente nem vai reconhecer mais quando a gente está com fome realmente. A gente sempre vai ficar ali descontando na comida. Então, por isso que é muito perigoso. Como é que eu sei que é fome física realmente? Quando eu sinto fome e tenho vontade de comer o que tiver. É basicamente isso. Tô com fome e vou comer. Se tem feijão e arroz, eu vou comer feijão e arroz. Se tem uma tapioca ali, um pão, eu vou comer o pão, a tapioca, né? Eu não tenho muita escolha, eu como ali o que tiver. Mas quando eu tenho uma fome emocional, geralmente é acompanhada com desejo, né? Então, eu tô afim, tô com muita vontade de comer um brigadeiro. Então, é um alimento específico que eu tô mirando ali. Eu tô com muita vontade de comer uma lasanha, uma pizza. Então, é um alimento muito específico, né? Então, geralmente está ligado ao emocional, ao sentimento. Então, esse é a fome emocional. Quando sentir fome emocional, eu gosto muito de beber água. Então, eu bebo água, espero uns minutinhos e vejo, né, se realmente é fome
ou se é algo emocional mesmo. Muitas vezes o nosso cérebro ele confunde o sinal de fome e de sede quando a gente está desidratado, quem não bebe água, né? Quem não tem hábito de beber água, tem essa falha de comunicação. Então, muitas vezes eu tô com sede, mas aí eu acho que eu tô com fome. Então eu como, tentando até absorver a água dos alimentos, mas na verdade é sede, tá? Então é por isso que é bom beber água antes, esperar um pouquinho, antes de se alimentar, tá? E quando sentir fome, porque é normal, né? Na dieta de emagrecimento, no início a pessoa sentir fome, porque reduziu as calorias, você não vai estar comendo mais as calorias que você estava comendo antes, então você vai passar por um processo de adaptação. É normal sentir fome, uma fome que você consegue segurar, consegue abstrair, né? Mas não é normal sentir uma fome muito grande, uma fome a ponto de enlouquecer, né? Então, nesses casos, tá me dizendo várias coisas essa fome aí, que deixa a pessoa realmente sem saber o que comer, né? Que deixa a pessoa desestabilizada, digamos assim. Tá querendo me dizer que realmente a pessoa consumia muita caloria e agora que baixou um pouquinho, o corpo já sentiu, né? E outra coisa é que ela é viciada basicamente, né, viciada em estar mantendo sua glicose sempre alta. Quando a gente come, nossa glicose no sangue aumenta. Então, se a gente belisca toda hora, a gente está sempre com a glicose alta, né? E que isso também é muito perigoso. A gente não consegue emagrecer com a glicose alta o tempo todo. A gente precisa baixar um pouquinho a glicose, baixar a insulina, que são, no caso, a insulina é um hormônio, né? É um hormônio que quando a glicose está muito alta, ela pode provocar esse acúmulo de gordura corporal também. Então, por isso que não é interessante ficar estimulando a glicose no sangue. Então, a gente... Opa, bati aqui o pé. Então, a gente tem que ter atenção com essa questão de beliscar toda hora, de comer toda hora, né? Por conta dessas alterações no sangue que acontece, que reflete automaticamente no ganho de peso. Então, é normal sentir fome, mas caso seja uma fome muito ruim, assim, a pessoa não consegue realmente se controlar, aí eu indico o quê? Consumir frutas, tem gente que gosta, tem uma paciente minha que faz isso, que ela pega cenoura, chuchu, abobrinha, os vegetais que ela gosta, tudo cru, corta que nem uns palitinhos, e ela tem sempre uns molhos em casa, né? Tem mostarda, tem os molhos caseiros, uma guacamole, então ela vai ali e come, quando ela tá com muita fome. Essa estratégia de estar usando a fruta ou vegetal para estar beliscando é bem legal, porque tem baixíssimas calorias, né? Tem fibra, como eu falei, e não interfere tanto assim no todo da dieta, não tem tanto impacto. Se a pessoa beliscar essas opções mais saudáveis, tá? Eu gosto muito do coco seco também, para ficar comendo, porque ele enche rapidinho a barriga, né? E estimula muito a mastigação, então distrai. Então é bem legal o coco seco nessas situações. Outra coisa são os sucos sem açúcar, o chá sem açúcar, café sem açúcar, para quem gosta. Então tem essas opções também para não fugir tanto da dieta, né? E não ficar com fome. Então, o perigo de restringir muitas calorias é justamente isso também, né? Essa fome que pode estar acontecendo e deixar o metabolismo um pouquinho aí bagunçado, a ponto de você ter dificuldades de emagrecer numa próxima vez que você tentar. Então, gente, é preciso realmente ter também uma organização quando se trata de fazer dieta, né? Tanto para emagrecer quanto para hipertrofia, porque é muito fácil, é muito tentador a gente ter opções aí que não são saudáveis, que são fora da dieta e a gente ceder, né, ao industrializado, porque tá fácil, porque tá prático ali. Então, se organizar em termos de o que é que eu vou deixar congelado, qual alimento que eu posso deixar na geladeira que vai ficar aí alguns dias na geladeira que eu vou comer ao longo da semana. Então, são coisas que a gente precisa se organizar mesmo. O que é que não pode faltar no meu armário, na minha geladeira, né? Para me manter ao longo da semana. Isso daí é essencial, tá?
Quais são como é que é, então, no caso, a dieta, né? Para quem quer emagrecer. Uma dieta com baixas calorias, que eu já falei aqui, com alimentos que promovem uma saciedade, que são os alimentos que têm bastante fibras, né? Escolher os melhores carboidratos, que são os carboidratos que são ricos em fibras, como aveia, né? Temos as raízes também. Os alimentos anti-inflamatórios, nós temos as castanhas, as sementes, semente de gergelim, de girassol, semente de linhaça. As castanhas temos a castanha do Pará, a castanha do caju. Então, tem bastante alimentos aí que vai nos ajudar nesse processo de emagrecimento, tá? Tem algumas técnicas de emagrecimento que eu utilizo. Temos a técnica low carb, não sei se vocês já ouviram falar. A low carb, ao pé da letra, é baixo carboidrato, né? É um nome em inglês, uma sigla em inglês, que é baixo carboidrato. A low carb, ela é bem famosinha, inclusive, né? Ficou bem famosa. Quando a gente reduz o carboidrato da alimentação, para quem quer emagrecer, a gente consegue esse controle hormonal sobre a insulina e sobre a glicose. Então, por isso que a gente usa essa estratégia, porque a longo prazo, geralmente quem emagrecer já vem de uma alimentação muito rica em carboidrato, né? Então, a longo prazo, o organismo vai sentir. Então, é como se fosse um choque, né, para ele. Então, ele começa a reagir àquela falta do nutriente, né, que deu uma baixada agora, que antes era super abundante, agora está um pouco mais baixo na alimentação, no caso dos carboidratos. E muito melhor selecionados, né? Não são aqueles que provocam pico glicêmico, porque nas dietas, né, geralmente se escolhe os melhores carboidratos para estar controlando justamente o pico glicêmico e a insulina. Então, basicamente essa questão das calorias, né, de estar baixando calorias e controlando o nível dos carboidratos. A low carb é uma dieta que tem baixa caloria, baixo carboidrato, mas tem alto de proteínas e alto de gorduras. Gorduras boas, abacate, né? As castanhas, que eu já falei, né? O azeite de oliva, óleo de coco. E as proteínas, no caso aqui, as proteínas vegetais, para quem é vegetariano estrito, que a gente já falou quais são. E para quem é ovo-lacto, os ovos, né? Os laticínios também entraria aí como uma opção proteica, para estar melhorando aí as proteínas da dieta, tá bom? Não pode esquecer da proteína, né? Por conta dos músculos, para não ter depressão muscular, né? Para a gente não consumir os nossos músculos, tá? Não ter catabolismo. Então, essa técnica low carb é bem legal por isso, né? Que a gente consegue trabalhar e consegue ensinar o corpo, como se a gente estivesse ensinando o corpo a estar usando menos carboidrato. E ele vai usar o quê, então? Porque lá teve uma aula, acho que foi a segunda live, terceira, que eu falei, foi a segunda, que eu falei que os carboidratos, ele nos dá energia, né? A principal função. Então, como é que vai ser agora? Esses carboidratos agora que estão em menor quantidade, né? O corpo vai começar a... Boa noite, Gabi. O corpo vai começar a aprender a usar. Fui na segunda, ó, a Paula me lembrou, foi na segunda aí, a live. O corpo vai começar a usar gordura como fonte de energia, ao invés de usar o carboidrato, que é muito fácil para o corpo usar o carboidrato. Ele agora vai lá nas reservas de gordura, né? Onde a gente mais acumula, ele sabe onde é que tem, e daí vai usar como fonte de energia. Então, por isso que a low carb é legal. A low carb é um preparo para uma outra técnica que eu utilizo. É como se fosse o paciente já trabalhado nessa técnica, né? Já aí com os 2, 3 meses de low carb, eu começo a avançar esse paciente, né? Que eu quero que ele emagreça. Então, eu avanço para a técnica do jejum intermitente. Que eu acho que alguém até já perguntou aí um dia desses aí, de live, sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma técnica que o nome já diz, jejum, né? São várias horas, uma quantidade de horas a mais que a gente vai ficar sem se alimentar, que é a nossa janela de jejum, tá? Que é a continuação da low carb.
tá bom? Essa técnica. O ideal é fazer primeiro a low carb para ensinar o corpo a metabolizar a gordura, para depois realmente aplicar o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente pode ser de 12 horas corridas, né? Você se alimenta, depois você conta 12 horas para se alimentar de novo, então você fica 12 horas em jejum. Ou então, temos a janela de 16 horas também, então 16 horas, você se alimenta, conta 16 horas para depois se alimentar novamente, tá? E temos o protocolo de 18 horas. A mesma coisa, né? Você conta o último horário da sua refeição e daí você pode fazer esse jejum tanto à noite, já aproveitando o seu horário de dormir, que é mais ou menos 8 horas de sono, né? Então você já come aí 8 horas de jejum e o resto é você acordada, né? No caso. Então você controla os horários aí e só vai fazer sua próxima refeição depois que acabar o seu jejum, tá? Independente se você escolheu 12, 16 ou 18. Eu gosto de começar com 12 horas, que é muito saudável, inclusive, para qualquer pessoa ficar 12 horas alimentado e 12 horas sem se alimentar, tá? É uma das receitas antigas aí para quem quer longevidade, né? Para quem quer viver aí mais de 90 anos, se alimentar durante 12 horas e ficar 12 horas sem se alimentar. É o padrão, tá? Então, já ajuda bastante. 16 horas já é um pouquinho a mais, né? Então, para quem já é experiente nessas 12 horas, eu já conquistei minhas 12 horas de jejum, mas não tô sentindo que o meu corpo já se acostumou já com 12 horas. Então, você pode passar para as 16 horas. Seu corpo já se acostumando com 16 horas, você passa para as 18 horas, né? Eu não ultrapasso 18 horas, gente. Tem gente que faz 24 horas. Eu não indico 24 horas de jejum, tá? Eu vou até as 18 horas. Como funciona o jejum intermitente? Você vai escolher o horário que você for fazer. Vai fazer a sua janela, tanto alimentada quanto a janela de jejum. Se vai ser à noite, se vai ser durante o dia. Tem gente que acorda sem fome, então prefere começar, dorme, né? Faz o jejum à noite, 8 horas aí de sono. Quando acorda, já acorda naturalmente sem fome. Então já fica até, né? Às vezes vai comer aí meio-dia, né? 1 hora da tarde, então já consegue se adaptar bem melhor ao jejum. Já tem pessoas que acordam com muita fome, né? Então eu não aconselharia esse horário do jejum, né? Eu aconselharia tentar incluir aí um horário bacana dentro da rotina da pessoa, tá bom? O jejum você pode estar fazendo aí por 2 meses, 1 mês. Depende muito do protocolo, depende muito do seu tratamento, tá? É muito individual isso. Dentro do jejum, como o nome já diz, jejum não pode nada, mas é liberado alimentos sem calorias. Quais são esses alimentos? Café, só que é café preto sem açúcar, café puro, tá bom? Chá, só o chá sem açúcar também, que não vai ter calorias. E a água. Então, café, água e chá, se você quiser tomar dentro dessas 12 horas de jejum, 16 ou 18, tá liberado, tá bom? Não indico muito café, porque café, né, demais não é legal, mas o café ajuda a tirar a fome. Então, no início do jejum, né, para quem está bem habituada à questão dos carboidratos, à questão de muitas calorias e começa a fazer o jejum, sente essa fome, né, gente? É normal. Depois o corpo, depois de 3 dias, eu sempre pergunto para a pessoa, e aí, depois de quanto tempo você ficou normal, se regularizou seus hormônios da fome e tudo mais? Geralmente é depois de 3 dias de jejum. Nesse processo aí direto. Na mesma semana você consegue ver que o seu corpo está se adaptando, tá? É incrível. E funciona muito, funciona demais. O jejum aqui, no caso, além de fazer esse déficit calórico, né, de baixar as calorias, ele vai ajudar você a usar realmente a gordura como fonte de energia. Ele vai metabolizar a sua gordura, a gordura que você já está aí acumulada, ele vai usar. Que é isso que acontece, a gente vai acumulando, mas não usa a gordura, né? O corpo, ele acha que a gente vai usar em algum momento da vida, então ele só vai acumulando, mas ele nunca usa porque, já que sempre tem carboidrato, para que eu vou usar gordura, né? Gordura é tão ruim de quebrar, tem que ir ali, pegar e tirar do estoque, né?
Então, eu prefiro pegar o carboidrato, que toda hora ela come carboidrato, né? Então, quando a gente faz esse corte do carboidrato, ele se vê obrigado a ir para as reservas de gordura, para estar usando a gordura. É mais ou menos esse pensamento aí que a gente está querendo, né, fazer. Que a gente está direcionando o metabolismo energético do nosso corpo a partir do que a gente come, sempre, né? A partir do que a gente come. Não sei se ficou claro isso daí, gente. O jejum e o low carb eu não aconselho fazer sozinha, tá? É sempre bom o aconselhamento de um profissional, principalmente nutricionista, né? De preferência, nutricionista, ou de nutrólogo, endócrino, mas busque vídeos, busque informações antes de fazer o jejum intermitente, fazer a low carb. Como eu falei lá no início das lives, quanto mais informação, melhor, né? Pra gente se sentir mais seguro mesmo. E é isso, e fazer e praticar, tá? Ah, que bom que ficou clara essa explicação. E agora, sobre emagrecimento, vocês têm alguma dúvida, gente? Não tem nenhum alimento específico que engorda, tá? Mas tem alimentos que se a gente consumir muito, realmente a gente vai aumentar nossa gordura, nosso percentual de gordura. Então, açúcar, esses que eu nem tô falando porque a gente já sabe, né? Vai ficar até meio repetitivo, farinha branca, né? Tudo isso vocês sabem. Então, eu nem tô falando. Então, mas não especificamente vai me engordar, mas se eu comer muito, vai me engordar com certeza. Então, tudo é equilíbrio, tudo é quantidade, né? E combinação também. O pão não vai. Pão, né? É aquela coisa, a gente pode combinar uma boa combinação do pão. Eu até falei ontem sobre o pão. Um pão integral, né, de boa qualidade, e a gente pode estar trabalhando com sanduíche natural, né? Então, colocando um recheio bacana aí nesse pão, junto com uma pasta. Então, isso daí já vai impactar menos essa questão da glicose, da insulina que eu tô explicando, tá? Porque vai ter fibra nesse pão. Então, a combinação ali do alimento favorece bastante também. Então, não tem nenhum alimento que é vilão, né? Como também não tem um alimento que vai salvar, né? Que vai curar diretamente uma doença. Vai ajudar, mas não totalmente assim, né? Diretamente, tá? Tudo depende de um contexto. Então, vamos falar um pouquinho sobre hipertrofia, então, já que vocês... já falei aqui sobre emagrecimento. Se surgir alguma coisa ou outra, assim, eu vou pincelando, porque emagrecimento é um tema muito grande. Eu acho que eu já dei, assim, as informações principais, tá bom? Hipertrofia também é um assunto bem grande, mas eu vou dar, assim, uma pincelada. Vou falar das informações principais. E eu falei que é totalmente diferente, né, a estratégia de emagrecimento para hipertrofia. Por quê? Porque para hipertrofia a gente tem que aumentar as calorias, a gente não tem que tirar as calorias. Por isso que quando eu falei que o paciente chega falando que quer fazer hipertrofia, que quer músculo, a gente tem que ver o percentual de gordura dele para saber se realmente a gente vai aumentar assim as calorias, né? Ou se a gente vai primeiro ajustar o percentual de gordura para depois trabalhar com a hipertrofia com esse paciente, né? Com essa pessoa, tá? Porque na hipertrofia eu vou aumentar as calorias, eu vou dar muito nutriente porque o músculo, né, vai estar trabalhando. Quem quer hipertrofia vai ter que malhar, não tem jeito, vai ter que treinar, principalmente musculação, né? Tem que estimular o músculo, tem que fazer microlesões musculares, né, para fazer hipertrofia. E quando é que a gente faz hipertrofia? Quando a gente se recupera dessas microlesões musculares. A gente vai para academia justamente para fazer essas microlesões, né? Então tem que ser um treino muito forte, bem estimulando bastante esse músculo. E daí esse músculo vai ficar como depois? Se ele precisa se recuperar, ele precisa de nutrientes, tá? Então eu vou ter que dar uma quantidade muito grande de nutrientes, porque eu quero que ele se recupere rápido, quanto mais rápido melhor, porque eu já vou voltar de novo para o outro treino, né? No dia seguinte tem treino, então quanto mais rápido eu me recuperar, melhor. E quando eu me recupero, eu consigo fazer com que esse músculo cresça, né? É como se fosse uma cicatriz, né? A gente se machuca e depois ele sara, mas ele sara muito melhor do que era antes, né? Então ele sara com outra estrutura, né? Mais forte, com mais fibras.
até aumentar o seu volume. Isso daí é hipertrofia. Então, é um processo crônico, é um processo de formiguinha, que nem o emagrecimento, né? Não é da noite para o dia que acontece, mas acontece sim a pessoa sendo vegetariana, tendo todos os alimentos ali certinho na alimentação, principalmente as proteínas equilibradas, né? Por que se fala tanto de proteína? Porque o músculo basicamente é proteína, então a gente tem que prover também o principal nutriente para ele, a proteína, e o outro segundo principal nutriente é o carboidrato, porque se a gente só comer proteína, a gente não vai ter volume muscular. A gente vai ter um músculo forte, a gente vai ter tônus muscular, definição, mas a gente não vai ter um volume muscular considerável, porque é o carboidrato que faz com que o músculo cresça, tá? O músculo gosta de carboidrato. Então, na dieta para hipertrofia tem que ter boa quantidade de carboidrato, boa quantidade de proteína, boa quantidade de água também, porque o músculo cresce também com água, na presença da água, tá? O músculo hidratado, ele aumenta de tamanho, fica bem bonito, visivelmente mais bonito. Então, carboidrato, água, proteína. A gente precisa também de estar com os micronutrientes, né? Os nutrientes adequados. Então, B12, ferro, cálcio, tem que estar tudo adequado para eu fazer hipertrofia. Imagine se eu estou precisando de B12 no meu organismo e eu tô querendo fazer hipertrofia, né? Eu tô malhando todo dia, papapá, fazendo tudo que a nutricionista pediu para fazer, tudo que meu professor lá meu treinador, né, da academia pediu para fazer, eu tô seguindo, tô fazendo tudo, mas daí eu tenho que ter esse ritmo, né, de tá consumindo mais calorias, proteína, mas aí eu fiz o exame e vi que eu tô com deficiência de B12. O que é que vai acontecer? Os alimentos que eu estou consumindo, você acha que eles vão para o meu músculo ou você acha que eles vão para o lugar que está mais necessitado, né? Então, se eu estou precisando de ferro, você acha que ele vai para o sangue, vai para as células nobres, né? Para os órgãos nobres, coração, pulmão, rim, fígado, ou vai para o meu músculo, que é digamos, um tecido meio que secundário, né, que não é vital para a minha saúde. Então, primeiro o corpo vai priorizar esses nutrientes que estão entrando, vai primeiro para onde está precisando, para depois jogar para o músculo. Então, por isso que eu tenho que adequar todos os meus nutrientes do sangue também, né, tudo, tem que estar tudo certinho, para ele jogar esses nutrientes que vêm da alimentação e dos suplementos que eu for tomar para o músculo, tá certo? Então, B12 tem que estar em dias, o ferro, o cálcio, principalmente esses daí, tem que estar em dias para estar facilitando a minha hipertrofia. A hipertrofia, assim como no emagrecimento, a gente tem que criar um ambiente ideal para que aconteça, tá bom? Porque é uma situação crônica mesmo, como eu falei, é aos poucos, é devagarzinho, né? Então, a gente precisa sempre estar criando o ambiente para o corpo entender o que a gente quer. E isso leva meses, leva anos, né? O emagrecimento ainda é mais rápido do que a hipertrofia. O emagrecimento, em 1 ano, a pessoa consegue emagrecer muito. E na hipertrofia, a gente coloca aí 5 anos, né? 6 anos, 7 anos, para a pessoa realmente se sentir com um volume muscular maior, né? Olhar no espelho e detectar ali a melhora, né, do seu físico, tá? Claro que tá acontecendo tudo dentro, né? A gente não enxerga, mas tá acontecendo tudo, mas a gente só consegue ver os nossos resultados mesmo, né? Mesmo na estética. Então, que é o que todo mundo quer, né? Então, isso daí leva algum tempo, tá? Então, no caso da hipertrofia, esse não é o momento para a gente estar fazendo a low carb, né? Para a gente estar fazendo o jejum intermitente, para a gente estar fazendo dietas restritivas. Que isso daí, no caso, vai prejudicar o nosso rendimento aí em relação às calorias, tá? A gente quer render calorias para jogar para o músculo. Então, por isso que a pessoa também precisa estar com percentual de gordura baixo para eu ter segurança de passar uma dieta hipercalórica para ela. Geralmente, quando a gente consegue ganhar músculo, a gente ganha um percentualzinho de gordura também, é normal, tá?
Então, o que é que acontece? A gente ganha a quantidade de músculo que a gente quer, mas fazendo atividade física, se alimentando direitinho, a gente tem que incluir também os aeróbicos. Os aeróbicos, que são as atividades físicas que aumentam a frequência cardíaca, que faz a gente suar, né? Esse sim está relacionado com o emagrecimento. Então, as atividades mais localizadas, no caso a musculação, que age diretamente no músculo, eles ajudam no emagrecimento, mas o aeróbico, no caso, ou o HIIT, né, que é uma atividade, eu não sei se tem aí alguém de atividade física que pode estar me ajudando, mas o HIIT, que é a atividade intensa e curta, em curto período, ajuda muito nesse processo de emagrecimento. E para quem está fazendo hipertrofia também tem que fazer os aeróbicos, tá? Para esse percentual de gordura além do músculo que a gente está ganhando não virar algo pior. A gente não ganhar músculo com gordura, que depois a gente tem que correr atrás, né? Então, por isso que é muito importante estar escolhendo os melhores alimentos, né? Porque quando se fala em uma dieta hipercalórica, com bastante calorias, eu não vou saindo comendo tudo, né? Porque eu tenho que aumentar minhas calorias, então eu vou sair comendo de tudo. Não é assim, a gente tem que escolher de novo, né? Tá escolhendo melhor os alimentos para não aumentando o nosso percentual de gordura. Então, os carboidratos tem que estar presente, a água. O carboidrato tem que estar presente também porque ele ajuda muito na recuperação muscular, gente. Como eu falei que a recuperação muscular é muito importante para a hipertrofia, né? É a chave da hipertrofia. Então, a gente tem uma reserva de glicose que fica no músculo, também no fígado. Quando a gente malha, a gente usa toda essa reserva de energia, né? Então, a gente precisa repor. Essa reposição é justamente através dos carboidratos, tá bom? A reposição de energia do músculo é através dos carboidratos. Além disso, o carboidrato também ajuda na absorção das proteínas. Então, é sempre bom estar consumindo carboidrato junto com proteína, né? Um ajuda o outro, né, na absorção. A água, além de ajudar no volume muscular, a água também vai fazer o papel de desinchar. Então, quando a gente vem de uma alimentação que é rica em açúcar, rica em carboidrato, né, rica em gordura, a nossa tendência é inchar. Além de aumentar a massa gorda, a gente incha também. E daí a água ajuda a gente a desinchar, a colocar a água no lugar que tem que ficar, né? Porque quando a gente está inchada, a água está meio que fora do lugar. Tem que estar dentro da célula, então ela está fora da célula. Então, beber mais água faz com que a gente equilibre esse meio, né? Fazer com que a gente não fique tão inchada assim e dá aquela sensação de que está inchado mesmo, né? De que tem que emagrecer até, né? A gente não consegue ver os nossos músculos. Então, isso daí também prejudica, tá bom? Esse processo. A proteína, ela tem que estar em todas as refeições, não só no pós-treino. A gente acha que pós-treino é o mais importante. É um período bem importante, sim. É uma janela metabólica bem importante, que a gente tem que incluir proteína, porque o músculo está ávido, tanto por proteína quanto por carboidrato. Mas a gente pode estar colocando proteína, na verdade, a gente deve distribuindo melhor as proteínas em todas as refeições, se possível, tá bom? Para evitar catabolismo muscular, para evitar perda de massa muscular e por aí vai. Para estar dando sempre o estímulo ali para o músculo a estar fazendo a sua recuperação. E o suplemento, gente? Será que é obrigatório usar suplemento, né? Todo mundo toma whey quando começa a malhar, toma creatina. Na verdade, o suplemento não é obrigatório, mas é um suporte muito importante, porque quando a gente não tem um suplemento, eu tenho que dar todas essas calorias aí, tudo pro paciente, né? Então, tem gente que não sente tanta fome, tem gente que o apetite é muito baixo, é muito variado isso, né? Então, o suplemento me ajuda a dar uma quantidade pequena de alimento, né? Que tenha uma quantidade bem grande ali de nutrientes, de proteínas principalmente, porque o suplemento que é mais utilizado, no caso, na hipertrofia, são os suplementos proteicos. Então, no caso, vai me dar um aporte proteico maior do que se eu pedisse para a pessoa fazer apenas uma refeição.
Se for uma refeição, teria que ser uma refeição bem volumosa, bem grande, para estar batendo ali a quantidade de nutrientes que o suplemento tem, né? O suplemento geralmente é em pó, é só misturar ou com água ou com leite, para quem consome leite, né? Dá para fazer algumas receitinhas também. Eu só não indico fazer receitas que vai ao fogo, para não quebrar demais as proteínas e ter perda de proteína, né? Porque os suplementos são caros, a gente tem que valorizar bastante eles. Mas assim, um sorvete, um suco, uma vitamina, né? Coisas que não vai pro fogo, a gente pode estar usando os suplementos. Temos o suplemento clássico aí, que é o Whey Protein, ou Whey Protein, que é a base de leite. Tem vários tipos, que para quem é ovo-lacto vegetariano, não tem problemas com lactose, pode ser uma opção muito boa. E tem a opção que eu mais gosto, que são os suplementos proteicos à base de ervilha, à base de arroz, que são os suplementos veganos, tá? Que não tem nenhum efeito colateral, dá para ficar consumindo por longos períodos. Tem o mesmo efeito do Whey Protein, né? Tem a quantidade de proteína bem parecida, tem o mesmo efeito de estimular a hipertrofia. E é maravilhoso, assim, não tem nenhuma contraindicação, né? Geralmente tem baixo teor de sódio, não leva conservantes, açúcares. Claro que a gente tem que olhar as melhores marcas, né? Mas geralmente esses suplementos veganos são bem naturais, são bem bacanas, assim, de estar consumindo. Então é um aporte, né? O suplemento também não funciona sozinho. Então, se eu tomar o suplemento e não fazer um bom treino, se eu não tiver uma boa alimentação, o suplemento também não vai funcionar sozinho, não é milagre. É uma combinação de tudo, de todos os fatores que faz a hipertrofia acontecer, tá bom? Então, a alimentação tem que estar adequada para tomar o suplemento e o suplemento não funciona sozinho. Quanto de proteína que eu preciso para ganhar músculo, para fazer massa muscular? Eu te falei já a recomendação de proteína para pessoas que não fazem atividade física, para adultos, né? Que é de 0,8 a 1 grama de proteína. Eu até fiz um cálculo rápido com vocês. E essa recomendação que eu trouxe aqui é para quem quer realmente fazer a hipertrofia, tá? É um pouco mais de proteína do que o outro grupo de pessoas que não fazem atividade física, que não tem um objetivo de hipertrofia. Então, de 1,6, que é o mínimo, 1,6 gramas de proteína, a 2 gramas de proteína por peso. Então, se eu tenho 60 quilos, de novo, aquele mesmo exemplo, se eu tenho 60 quilos, vezes 2 gramas de proteína, eu preciso de 120 gramas de proteína para fazer hipertrofia. Essa daí é uma recomendação básica, né? Tem outras recomendações que a gente pode estar usando. Essa daí é a mais utilizada mesmo. Então, a gente pode tirar essa base aí de proteínas por dia, porque proteína é bom, mas em excesso é ruim. Então, por isso que a gente tem que calcular tudo, calcular todos os nutrientes que a gente precisa. No caso, o nutricionista que tem esse trabalho de calcular tudo, né? Todos os nutrientes individual aí para cada pessoa que ele atende, para cada paciente, tá? Hoje em dia já tem, né, muitos atletas aí veganos, vegetarianos, demonstrando que não precisa ter medo, né, de fazer a transição para o vegetarianismo ou de ser vegetariano e querer fazer hipertrofia, querer se dar bem, ter um bom desempenho nos esportes, que não seja hipertrofia, mas pratica algum esporte, né, e tem medo de perder o desempenho. Então, tem cada vez mais aí atletas provando o contrário, né, que dá para fazer sim uma alimentação bem equilibradinha, vegetariana, e ter seus objetivos alcançados, né, sem prejudicar o seu rendimento aí no treino e tudo mais. Não precisa ter receio, não precisa ter medo. Qual a outra coisa que quando se fala em hipertrofia que a gente não pode deixar de fazer? São os treinos, né? Então, eu já falei aqui um pouquinho do treino. O treino precisa ser com alta intensidade para a gente fazer um estímulo para o músculo,
para fazer hipertrofia, no caso da musculação, pode combinar com aeróbico, isso daí é o educador físico que vai orientar melhor vocês em relação a isso, né? De preferência 5 vezes, de 5 a 6 vezes na semana, fazendo atividade física e, além disso, com alimentação certinha. Isso daí é regra, não tem jeito. E outra coisa também que é bem importante, gente, é o sono, é a qualidade do sono, tanto para emagrecer quanto para fazer hipertrofia, tá? Então, se você não dorme direito, tem insônia, né, e quer ganhar músculo, aí é um problema, porque quando a gente dorme e a gente tem um sono profundo, né, a gente consegue controlar boa parte aí dos hormônios, principalmente o GH, a gente consegue produzir GH. GH é o hormônio do crescimento, que ajuda também na hipertrofia nos adultos, né? A gente consegue controlar o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse. Ele, quando está elevado, ele aumenta a nossa gordura corporal, nosso percentual de gordura corporal, e reduz a nossa, como se catabolizasse o nosso músculo, então reduz aí as chances de fazer hipertrofia, dificulta, né? Dificulta a hipertrofia. Então, por isso que o sono é importante para ter esse controle dos hormônios, para baixar o cortisol, na verdade, produzir só quando a gente tem que produzir ele, que tem uns horários que a gente produz mais cortisol pela manhã, quando a gente tem que acordar, né? Quando a gente malha, quando a gente trabalha, a gente precisa estar alerta, então a gente tem que produzir o cortisol, só que em níveis adequados. E o GH também ajuda muito nessa questão do sono profundo, tá? Então é bom fazer mesmo, tem um termo, né? Higiene do sono, que é você apagar as luzes, desligar ou se afastar do celular, das telas, né? Então, são rituais, né? Pequenos rituais que ajudam muito nessa questão de você não ter insônia, né? De evitar café, cafeína à noite. Então, uma série de rituais, vocês podem até pesquisar aí no Google, acho que é higiene do sono, que ajuda a dormir. Isso daí ajuda também diretamente, tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia, tá? Além disso, durante o sono, gente, a gente consegue fazer a recuperação muscular, a gente consegue aumentar a nossa imunidade. Então, quando a gente está dormindo, a gente está fazendo coisa, a gente não está parado, né? O nosso organismo está metabolizando, está fazendo reações bioquímicas que vai nos favorecer, né? A gente faz maior parte da detox, a gente faz no sono, durante a noite. Então, a gente trabalha bastante à noite, nosso organismo. Então, é um conjunto de hábitos, né? Não é só tomar suplemento, não é só fazer dieta, não é só fazer academia, não é só dormir bem, né? Tem que ser tudo junto, tudo completinho aí para você ter bons resultados e resultados duradouros também, né? Então, são várias técnicas aí que a gente tem que se utilizar para melhorar cada vez mais e ser mais rápido esses resultados. O que mais, gente? Ferritina e ferro tem que estar em bons níveis, né? Os níveis de ferro que eu já falei. Testosterona. Testosterona é o hormônio sexual mais masculino, né? Mas as mulheres também produzem em uma certa quantidade. Quanto mais no organismo, melhor em termos para hipertrofia, tá? Então, se a testosterona estiver baixa, a gente tem que dar um meio aí, um jeito de elevar. A gente tem estratégias para elevar essa testosterona, para estar melhorando a hipertrofia. E o que comer, então, nessa dieta, né? As proteínas vegetais, que vocês já conhecem, que eu já falei, ovos, no caso ovos e leite para quem é ovo vegetariano, que é uma proteína animal, e temos as leguminosas, né, os vegetais que são proteicos, os bons carboidratos entram nessa dieta, as castanhas, as sementes também, então não tem muito segredo não, mas as quantidades realmente são diferenciadas, é um pouco maior do que para uma dieta de emagrecimento, tá? A diferença também, gente, é que se a gente consumir o quê? Carne, a gente vai consumir 100 gramas de carne, que é uma quantidade pequena, né?
E se a gente for transferir essa quantidade de nutrientes, de proteína para a mesma quantidade, para feijões, né, para leguminosas, para uma dieta mais vegetariana, a gente dobra, quase que dobra a quantidade, né? Para a gente atingir a necessidade aí de proteínas, de tudo. Então, para quem quer fazer hipertrofia, realmente o volume de comida é maior. O volume de comida é bem maior, tá? Quais são os suplementos que podem estar me ajudando na hipertrofia? Nós temos aí as proteínas, que eu já falei, a proteína de ervilha, de arroz. Nós temos o whey protein, para quem consome leites, né, e derivados, e não tem problemas com lactose. Nós temos também a creatina, que é um aminoácido. É um aminoácido que é vegano também, né? Todo mundo, não tem nenhuma contraindicação, os veganos, os vegetarianos podem tomar. É um pozinho branco, não tem gosto de nada, dá para misturar na água, tomar, dá para tomar junto com a proteína também, não tem problema nenhum. E é uso diário, que nem a proteína, né? Quanto mais, melhor, né? Se ficar usando, melhor. A creatina, ela vai aumentar a força muscular, então ela aumenta o volume muscular por meio da força e por meio da energia. Ela dá bastante energia para você completar o seu treino sem muita fadiga, né? Sem cansar no meio do treino, no meio da atividade física. Então, ajuda muito aí a gente a fazer um treino bem feito, tá? A creatina. A maca peruana e o tribulus terrestres ajuda muito na questão da testosterona, dos hormônios, né? Então, é um estímulo a mais aí também para a hipertrofia. Ela, se eu não me engano, acho que o tribulus terrestres aumenta em até 40% a testosterona. Então, vale a pena usar, né? Mais ou menos 5 gramas aí ao dia, ou acima de 5 gramas, a depender do caso. A melatonina é o hormônio do sono, que também a gente consegue manipular ela em forma de cápsulas, né? E tá tomando. E daí a melatonina, gente, vai ajudar a gente a não ter insônia, vai ajudar a gente a ter um sono bem profundo, a nível de estar controlando todos esses hormônios que eu tô te falando aí, tá? Que ajuda na hipertrofia. Paty tá perguntando aqui, você indicaria se alimentar a cada quantas horas para hipertrofia? Então, depende muito da rotina da pessoa, né? Mas eu gosto de, pelo menos 6 refeições ao dia, né? Porque daí você, seria o quê? O café da manhã, o lanche da manhã, é importante ter um lanche, nem que seja uma fruta e uma castanha. Almoço, depende também da sua rotina, tá? Eu tô falando assim de cabeça, porque é tudo muito variável, é muito individual isso. Não tem um número certo, né? Se você comer tantas vezes por dia, você vai ganhar massa muscular, não é assim. Mas assim, você pode fazer o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, aí já tem 3 refeições. Aí lanche da tarde, janta e se quiser tem a janta da noite, que aí completaria as 6 refeições. Poderia ser 5 refeições só, se você não fizer a janta da noite, ou se você não fizer o lanche da noite, que é a ceia, né? Você pode tirar também o lanche da manhã ou o lanche da tarde, né? Mas aí eu acho que em média 5 refeições por dia, 5, 6 refeições ao dia. Porque conta com os lanches, né? No caso, 3 refeições grandes e 3 refeições pequenininhas, que são os lanches, tá? Qual outro suplemento, gente, que a gente tem? A gente tem o colágeno. O colágeno tem a versão dele vegana já, tá? Algumas marcas já trabalham com colágeno vegano. E também o colágeno, na verdade, a gente toma colágeno, mas o ideal é tomar os nutrientes para a gente produzir o nosso próprio colágeno. Então, teoricamente, né, o colágeno é melhor a gente tomar os suplementos, né, os nutrientes, para a gente produzir o próprio colágeno, principalmente a vitamina C. A vitamina C ajuda muito na produção do colágeno. O silício, né? O silício tem na aveia, então ajuda muito na produção de colágeno. Quando a gente toma o colágeno mesmo, é meio que controverso essa questão da gente tomar o colágeno hidrolisado na cápsula, porque nem sempre a gente consegue absorver direito. E esse colágeno que a gente está tomando não necessariamente vai para minha pele, vai para o meu músculo, vai para o meu cabelo, pode ir para qualquer lugar, né? Para o lugar que mais precisa.
Mas quando a gente quando a gente toma o suplemento que tem tudo ali para a gente produzir o nosso próprio colágeno, aí a gente consegue realmente aumentar o colágeno no nosso organismo. A gente consegue produzir o colágeno e direcionar ele para onde quer que esteja precisando também, mas geralmente pele, cabelo, né? A parte mais estética, o colágeno ajuda muito, flacidez, celulite, tá? Temos a vitamina D também, como eu falei lá na outra live, que a vitamina D também age como hormônio. Então, nesse caso, ela vai estar controlando aqui também os diversos hormônios, né, do nosso organismo. Então, é indispensável a vitamina D, tanto em suplemento, como também tomar sol, né? É muito importante também para estar ativando a vitamina D a partir da nossa pele. Tranquilo? Esses suplementos todos que eu tô falando, gente, eu tô falando assim porque muita gente pergunta de suplemento, né? Mas todos precisam ser avaliados, né? Realmente você precisa desse suplemento, né? Quais são os melhores para você, a quantidade, dosagem. E precisa ser prescrito por nutricionista, não tem jeito. Nutricionista ou algum profissional capacitado, né? Um nutrólogo, um médico esportista. Então a gente precisa avaliar direitinho a questão dos suplementos. Porque o suplemento é um aporte muito bom na dieta, mas precisa ser bem feito, tá? Não é qualquer um que a gente vai tomar. Vocês ficaram ainda com alguma dúvida sobre emagrecimento, sobre hipertrofia? Me falem aí. Curtiram, gostaram? Deu para entender mais ou menos? Assim como o emagrecimento, a hipertrofia também precisa do planejamento, né? Então, se planejar sempre, planejar em questão de suplemento, das compras, não faltar nada, planejar as refeições, é uma coisa que a gente precisa se ocupar a partir de agora, né? Se a gente quer emagrecer, fazer hipertrofia, ou pelo menos manter a qualidade de vida, né? A gente não tem esses objetivos específicos, mas a gente quer manter a qualidade de vida, quero manter uma alimentação boa, só isso. Então a gente precisa realmente se organizar e se planejar. O que é que eu vou comer amanhã, né? O que é que eu vou comer durante a semana? Qual vai ser os meus lanches, os meus almoços? Eu vou congelar alguma coisa? Qual vai ser a receita que eu vou fazer, né? Então são coisas que a gente precisa começar mesmo a anotar, né? Qual o dia que eu vou fazer compras, o dia que eu vou fazer a feira, o mercado. Então a gente tem que começar a pensar nisso para não faltar nada em casa, que aí fica ótimo, né? Não precisa recorrer aos industrializados, aos alimentos que não fazem parte ali do nosso planejamento alimentar. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom que ficou clara a explicação, porque é difícil, hein, falar dessas... tentar falar um pouquinho de um jeito mais simples, assim, sobre esses assuntos. Tem muita coisa ainda para falar, mas eu quis deixar algo mais leve, né? Só dar umas pinceladas nas perguntas principais mesmo, que aí acho que fica mais fácil de entender, né? Mais ou menos o que é como é que funciona tudo isso. Maravilha, gente. Então, essa foi a nossa quarta live. Amanhã a gente tá falando sobre... A gente vai estar na cozinha. Amanhã vai ser a live de receita. Eu adoro live de receita. A live de amanhã vai ser com o... Ai, como é o nome mesmo? Estrogonofe. Estrogonofe de grão de bico. Que vai ser... Vocês vão gostar, eu acho, né? Então, eu vou liberar a receita depois para vocês, tudo certinho, tá? E vocês vão ver o modo de preparo amanhã. É bem fácil de fazer. Já deixei os grãos de bico tudo de molho já, para facilitar. Já tudo para amanhã. Eu vou usar a sementinha de girassol. Vocês vão ver como é que eu vou fazer o molhinho do estrogonofe para ficar um pouco parecido com creme de leite. Não vai ficar creme de leite, né? Mas para mim, que tem muito tempo que eu não como, é algo que lembra bastante, assim, e fica bem gostoso, realmente. Gente, boa noite.
Muito obrigada por ter acompanhado até agora, tá? Espero que vocês acompanhem amanhã também. Amanhã, sexta e sábado, dia 12, vai ter a liberação do cupom de desconto pro e-book. A Paty está perguntando aqui. Então eu posso colocar agora à noite de molho? Pode, com certeza. Vocês podem estar colocando. O que é que eu vou fazer? Eu posso colocar para vocês a receita, os ingredientes nos stories, porque se vocês quiserem deixar de molho, pode deixar de molho o grão de bico, para quem está perguntando. Deixar de molho o grão de bico. Se vocês quiserem comprar os ingredientes e tentar fazer junto comigo amanhã também, vocês podem fazer. Ou então vocês vai deixando os ingredientes em casa, que aí alguma oportunidade que vocês, né, vocês puderem, vocês fazem a receita. Final de semana, aí vocês fazem a receita, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso estar com vocês. Amanhã tem mais. Boa noite para todos, tá? Qualquer dúvida também vocês podem estar me escrevendo, que aí eu vou. Eu sempre paro para organizar a live antes, né, de abrir a live, então eu sempre coloco já as perguntas. Então vocês podem estar fazendo perguntas que eu vou organizando tudo aqui, tá? E beijo, beijo, beijo. Boa noite. E tchau, tchau. Até amanhã.